Olá, você conhece os benefícios de se fazer aportes mensais no longo prazo para os seus investimentos? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então, nós vamos ver três exemplos, os três utilizando as mesmas premissas. Então, vão ser três empresas diferentes e você vai ver o resultado em cada uma delas. Então, a primeira empresa é o Banco Bradesco, o código da ação é o BBDC4, a data de início é janeiro de 2010 e a data de término é dezembro de 2020. E a gente vai simular aportes mensais feitos no valor de R$ 1.000 desde janeiro de 2010. E a gente vai ver o que acontece com a carteira de investimentos no Bradesco. E nas outras empresas também, que serão respectivamente a Taesa e a Eternit. Então vamos para a primeira empresa, que é o Bradesco. Então vamos lá. Eu vou mostrar a planilha, mas por enquanto eu queria só explicar o racional aqui para você. Então, o que a gente tem aqui? A cotação mensal desde janeiro de 2010. Então, o que eu fiz aqui, que a gente tem o mês e o ano até 2020, aqui é só um pedaço da planilha, a gente já vai para a planilha para você poder ver e entender. Eu peguei a cotação média do mês, tá? Então, eu estou simulando que você vai fazer a compra no preço médio do mês. Pouco importa se é o máximo, o mínimo, o de fechamento, o de abertura. Eu peguei um ponto médio do mês que para esse estudo não vai fazer a menor diferença. Aí aqui nós temos a coluna do aporte mensal. Então, como eu tinha colocado nas premissas, R$ 1.000 todos os meses, independentemente da cotação. Aqui depois nós temos a coluna do aporte acumulado, então 1.000 no primeiro mês, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 e assim sucessivamente. Aqui nessa coluna nós temos a quantidade de ações compradas. Então nada mais é do que dividir o aporte mensal pela cotação. Então nesse caso aqui praticamente deu R$ 1.000 por R$ 9,96, então você comprou aqui 100 ações. Então aqui 100 ações compradas no primeiro mês, 105 ações compradas no segundo porque a cotação caiu um pouquinho, depois 104 ações compradas no terceiro mês porque a cotação subiu um pouquinho em relação ao mês anterior e assim sucessivamente. Então a gente vê que, por exemplo, quando a quantidade de ações é menor, significa indiretamente que a cotação subiu. Então ela saiu aqui de 9,96, onde a gente comprou 100, e agora aqui, por exemplo, em outubro e novembro de 2010, a cotação estava bem próxima de R$ 12 aqui, então a gente comprou 84 ações, tá? A próxima coluna é a quantidade acumulada de ações. Então, 100 ações, 206. Aqui, para fins de exercício, eu estou considerando as casas decimais, tá? Não fiz questão de eliminar as casas decimais, estou considerando o mercado fracionário até nas casas decimais, porque para fins desse exercício não vai fazer a menor diferença. Então, por isso é que você vê aqui uma pequena diferençazinha entre a soma do 100 para 105 e aqui deu 106, é por causa do arredondamento. Então, aqui a gente tem a quantidade acumulada de ações, 100, 206, 310, 412 e assim sucessivamente. Nessa coluna, nós temos o seu patrimônio. Qual é o capital que você tem? Nada mais é do que a quantidade acumulada de ações vezes a cotação média do mês. Então, no primeiro mês, mês de partida, você tem exatamente 1.000, porque você começou com 1.000. No segundo mês, você tem 1.954. Tá? Deu um pouquinho menos do que os 2.000 acumulados, tá? Um pouquinho menos aqui. Depois, no terceiro mês, 2.976. De novo, um pouquinho menos do que os 3.000. E assim sucessivamente. Então veja que aqui, por exemplo, em novembro de 2011 você aportou, colocou, investiu R$ 23.000 até agora. Você tem 2.232 ações,
e o seu capital é de R$ 23.126,68, um pouquinho acima do total investido. E aqui, finalmente, a gente tem o seu preço médio, que nada mais é do que o seu valor de custo, né? o seu investimento total, dividido pela quantidade acumulada de ações. Tá? Então, esse é o seu preço médio de compra. Depois nós temos aqui três gráficos, né? Esse primeiro gráfico aqui nada mais é do que a demonstração de quantas ações você compra a cada mês. Então, a gente vê claramente que quanto menos ação você compra, significa que a cotação está subindo. Então, esse aqui é o gráfico dos 10 anos, tá? Então, a gente vê aqui que, no geral, a cotação do Bradesco veio subindo ao longo desses 10 anos. Por isso é que os R$ 1.000 compram cada vez menos ações. E quando a gente vê alguns picos como esses, aqui, aqui e aqui, significa que a cotação caiu. Então, quando a cotação cai, você acaba comprando mais ações. Então, a cotação cai, você compra mais ações. A ação cai, você compra mais ações. Se a ação está subindo, não tem problema, é ótimo para você. Se a ação está subindo, o seu patrimônio está se valorizando. Não importa que você está comprando menos ações, o seu patrimônio total está se valorizando. E se a cotação cai, também não tem problema. Com o mesmo valor de R$ 1.000, você consegue comprar mais ações. Então, para quem tem visão de sócio, visão de longo prazo, a cotação não importa. Se ela subir, o seu patrimônio sobe, ótimo. Se ela cair, você compra mais ações com o mesmo dinheiro, ótimo também. Então, é uma sensação de que você ganha nas duas situações, se a ação subir ou se a ação cair. Este outro gráfico aqui mostra a cotação versus o seu preço médio. Então a gente vê aqui a variação da cotação na linha azul, né? O sobe e desce. E aqui a gente teve a crise do Covid, né? A crise do ano de 2020, a grande queda do ano de 2020. E aqui na linha laranja a gente vê o seu preço médio. Então olha só que mesmo na crise do ano de 2020, a cotação nem chegou ao seu preço médio, então você nem chegou a entrar na zona de prejuízo. Aliás, veja que no longo prazo, pouquíssimas situações, em pouquíssimos momentos você chegou a ter um pequeno prejuízo, que foi aqui, aqui, aqui praticamente empatou aqui caiu um pouquinho mais, e veja que em 10 anos você teve um ligeiro prejuízo, 1, 2, 3 vezes. Essa é a beleza do investimento gradual, do investimento ao longo de meses e décadas. Por isso é que a gente diz no mercado que a partir de 10 anos a chance de você perder dinheiro é zero. Estatisticamente, quem mantém um investimento por mais de 10 anos tem 100% de chance de ter lucro. Tá? Isso é uma coincidência, eu não escolhi esse período para poder mostrar essa situação. Essa estatística é uma estatística pública de mercado, e aqui a gente está vendo de alguma forma a comprovação dessa estatística. Então veja que beleza, por mais que a cotação suba e varie, o seu preço médio continua aqui. Você vai comprando, ele vai subindo gradualmente, mas ele não sobe numa forma muito drástica. Então veja que seu preço médio saiu aqui de R$ 10 e foi para praticamente 15, quer dizer, o seu preço médio subiu apenas 50%. Por quê? Por causa de uma razão muito simples. Quanto mais a ação sobe, menos ações você está comprando. Então o que acontece? O efeito do preço médio acaba sendo menor, porque aqui você está comprando menos ações do que você comprou aqui. Então essas cotações aqui vão puxar o seu preço médio para baixo, porque você está comprando um valor constante. Agora é claro que se você tiver R$ 2.000 para comprar, muito melhor, porque você vai comprar mais ações, e aí é mais provável que o seu preço médio esteja um pouquinho mais próximo da cotação, mas isso pouco importa, porque na verdade você está comprando o dobro de ações do que você compraria com os mesmos R$ 1.000. Então, se você aporta um valor constante, você ganha. Se você aporta um valor maior, você ganha também, porque você está comprando maior quantidade de ações.
Nesse gráfico aqui, eu queria demonstrar para você o que acontece entre o aporte acumulado e o seu patrimônio. Então, essa linha azul aqui é o seu aporte acumulado. Então, como você foi colocando R$ 1.000 todos os meses, a cada mês você foi colocando um pouco mais de tijolo no seu patrimônio, né? Você foi colocando um pouco mais de ações no seu patrimônio, você colocou mais dinheiro, aportou mais capital. Só que o seu patrimônio variou e variou muito próximo com a variação da ação. Se eu fizer esse movimento rápido com os dois gráficos, a gente vê que o seu patrimônio varia muito próximo da cotação da ação. É nada mais óbvio, porque o patrimônio é uma derivada da cotação do preço da ação. A única diferença é que você tem mais ações ou menos ações, mas não importa. O seu patrimônio vai variar na mesma direção, quase que na mesma proporção que a variação da cotação. Tá? Claro que percentualmente não, mas visualmente a variação é muito, muito parecida. E aqui nós temos o resumo. Então, no período você conseguiu comprar 8.856 ações, você investiu ao todo R$ 132 mil, o seu preço médio é R$14,90 e você tem um patrimônio total de R$ 235.300,19. A cotação de início foi R$ 9,96 e a última cotação foi R$ 26,57. Outro aspecto fundamental que você entenda é que no longo prazo o preço médio tende a zero. Então esse aqui é o gráfico do Bradesco no longuíssimo prazo. Então veja que aqui a partir de 93 praticamente a cotação é zero, olha só, é 0,01 real. Por que isso acontece? Porque toda vez que a empresa paga dividendo, o dividendo é descontado de toda a cotação histórica. Então vamos imaginar aqui, uma forma bastante simples, a cotação do Bradesco está em 26,56 no momento em que eu gerei esse gráfico. Imagina que o Bradesco pague R$ 1 a título de dividendos. Essa cotação aqui passa a valer R$ 25,56. Ela cai R$ 1. Mas não só ela, todo o histórico para trás cai R$ 1. É isso que quer dizer o dividendo é descontado do preço da ação. Ele é descontado não só do preço vigente, como também de todo o seu histórico. Por isso que a gente não tem histórico mais para trás, porque os dividendos foram descontados o tempo todo, anos e anos e anos de dividendos pagos, então a cotação tende a zero no longo prazo. Então é isso que você precisa entender. Investir em ações é um jogo de paciência, não é um jogo de tela, não é um jogo de home broker, não é um jogo de day trade. Para quem quer ser investidor, esse é um jogo de paciência. Você trabalha, guarda dinheiro e investe. Você trabalha, guarda dinheiro e investe. E repete esse ciclo da mesma forma que você faz as suas 3 refeições no dia, da mesma forma que você acorda e vai trabalhar, dorme, tem a sua rotina. Você tem que ter a sua rotina de investimentos. Isso faz parte da sua vida, faz parte da sua filosofia financeira. Tá? Agora a gente vai para a planilha, para vocês poderem entender um pouco melhor as fórmulas, e a gente vai olhar na planilha os outros exemplos. Então aqui a gente tem a planilha. Conforme eu comentei, aqui nós temos as 3 empresas, Banco do Brasil, Taesa e a Eternit. Todas elas têm a mesma estrutura. Tá? Então eu vou explicar aqui rapidamente cada uma das colunas. Então, a primeira coluna não importa muito, eu só utilizei ela como um index para poder ordenar aqui de forma decrescente por data, né? Para poder ter todos os anos aqui na sequência. Ok? Coluna C é a data, então começando aqui em janeiro de 2010 e terminando em dezembro de 2020. Aqui nessa coluna a gente tem a cotação média da ação em cada um dos meses, então R$ 9,96, R$ 9,50, R$ 9,61 e assim sucessivamente até R$ 26,57 em dezembro. Aqui nessa outra coluna nós temos o aporte mensal, então 1.000,
o tempo inteiro, tá? Dando um total aqui de R$ 132 mil. Aqui nós temos o aporte acumulado, então 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, etc., até chegar aos R$ 132 mil. Essa coluna é a quantidade de ações compradas, que nada mais é do que a divisão do aporte mensal pela cotação média. Então eu estou dividindo R$ 1.000, que é o dinheiro que eu coloco, pela cotação, é o valor que eu estou comprando. Então com isso eu consigo comprar 100 ações aqui. Então 100 ações aqui, 105, 104, 102. Então veja que quando eu compro menos do que 100 ações, que foi a primeira, significa que a cotação subiu. Ou a outra forma de ver isso é, quando a cotação sobe, eu compro menos ações. Tá? A próxima coluna, quantidade acumulada de ações. Então 100, 206 aqui, que é a soma da quantidade anterior mais a quantidade nova, e assim por diante, até chegar ao valor de 8.856 ações. Então veja que aqui com os mesmos R$ 1.000, como a cotação está mais alta, eu compro menos ações. Então com R$ 1.000 a uma cotação mais alta, eu acabo comprando menos ações. O que não tem problema, porque o meu patrimônio está subindo. E eu continuo acumulando patrimônio numa empresa que eu acredito, numa empresa que eu quero ser sócio. Aqui nessa coluna a gente tem, então, a coluna I, a gente tem o patrimônio, que nada mais é do que a quantidade acumulada de ações vezes a cotação média. Então, no mês 1 eu tenho isso, no mês 2 eu tenho 206 ações vezes 9,50, no mês de novembro de 2010 eu tenho 1.088 ações dividido por 11,88, ou melhor, multiplicado por 11,88, isso me dá aqui o meu patrimônio de R$ 12.000. E assim sucessivamente até o final, onde eu acumulo um patrimônio de 235 mil, pouco mais de 235 mil reais. E por fim, a última coluna, que é o preço médio. O preço médio nada mais é do que a fórmula do aporte acumulado dividido pela quantidade de ações. Então, por exemplo, aqui no mês de dezembro de 2010, a gente tem R$ 12.000 aportados até agora, dividido por 1.178 ações, me dá um preço médio de R$ 10,19. Então, essa é a lógica da planilha. Vejam que é uma fórmula simples aqui na primeira linha e ela se repete até o final, tá? Para poder nos dar todos os cálculos. Bom, aqui então a gente tem os gráficos, conforme eu já tinha comentado. Deixa eu aumentar um pouco para poder ficar melhor aqui a visualização. Então aqui a gente tem, como eu já tinha falado, a quantidade de ações comprada. Como a cotação subiu, eu vou comprando cada vez menos ações no longo prazo. Caso a cotação caia, eu compro mais ações. Então veja que a cotação caiu aqui num ponto em que eu fui capaz, ela caiu de novo para algo em torno de R$ 10. Então veja que eu comecei nessa mais ou menos aqui em R$ 10, né, comprando, e a cotação aqui veio para R$ 10. Como é que eu sei isso? Porque eu vejo que eu estou comprando mais ou menos a mesma quantidade de ações, que foram 102 ações. Então isso aqui é o mês de janeiro de 2016. Então vamos ver o mês de janeiro de 2016. Olha, o primeiro mês eu paguei quase R$ 10. Quanto é que a gente tinha em janeiro de 2016? Olha só, aqui, 9,76. Então veja que com os mesmos R$ 1.000 dividido por 9,76, eu compro 102 ações. Então veja que 6 anos depois, os preços voltaram praticamente para o mesmo preço de início. E não tem problema, porque a empresa continua boa e se a cotação caiu, eu consigo comprar mais ações. E isso aqui acaba ajudando no longo prazo. O outro gráfico é o da cotação versus o preço médio.
Então eu já expliquei aqui, então a linha azul é a cotação da ação e a linha laranja é o meu preço médio. E finalmente eu tenho aqui o aporte versus o patrimônio. Então o aporte acumulado, a linha azul, e o patrimônio, essa linha laranja. E aqui por fim o resumo. Então essa é a explicação do Bradesco. Uma vez entendida a lógica, vamos dar uma olhada rapidamente na Taesa e na Eternit. Então aqui as fórmulas são exatamente as mesmas, a estrutura da planilha é exatamente a mesma. Vamos apenas analisar os resultados aqui. Então olha só, aqui visualmente a gente consegue ver que, salvo esse período aqui, a cotação da Taesa só subiu no período. Ela teve uma queda aqui razoável, eu consigo ver isso porque, de novo, eu comecei comprando mais ou menos 240 ações, de repente eu passei a comprar 340, então aqui a gente vê que a cotação caiu, mas depois ela voltou a subir e tem tido aí pequenas oscilações, vem subindo consistentemente. Vamos dar uma olhada nesse ponto aqui, isso aqui é em junho de 2010. Então, olha só, eu comprei, o primeiro preço foi R$ 4,14. Vamos dar uma olhada aqui em junho de 2010. Olha só, a cotação caiu para R$ 2,96. Então, como a cotação caiu, com os mesmos R$ 1.000, eu compro bem mais ações, quase 100 ações a mais. Tá? Próximo gráfico. Cotação versus o preço médio. Então aqui é a cotação média no mês, então a cotação só sobe, empresa boa, a cotação tem que subir, tem as oscilações, mas no longo prazo ela sobe, e aqui o seu preço médio bem para baixo. Então olha aqui que beleza, se a cotação sobe, ótimo, porque o seu patrimônio se valoriza e o seu preço médio vai ficando cada vez mais para trás. Isso por causa do efeito que eu comentei. Então, assim, se a ação começou na casa de R$ 4,00, eu fui capaz de comprar 240. No final do período, a ação está em R$ 33,00. E com os mesmos R$ 1.000, eu só compro 30 ações. Não tem problema. Eu continuo colocando dinheiro em empresa boa, empresa que paga dividendos, e eu estou comprando menos ações. Como você está comprando menos ações aqui, essa quantidade tem um peso menor no seu preço médio do que essa quantidade aqui. Então, por isso que você vê que a cotação sobe numa velocidade muito maior do que o seu preço médio. O seu preço médio sobe, ele tende a subir, ele tende a acompanhar a cotação. Mas como você está aportando sempre o mesmo capital, ele sobe numa velocidade muito menor do que o da cotação. Tá? De novo, caso você pudesse aportar R$ 2.000, o seu preço médio subiria um pouco. Então, eu vou fazer um exemplo rápido agora aqui. Dá para ver que o preço médio está em R$ 9,90. Tá? Então, eu vou fazer a seguinte simulação. Eu vou dizer que a partir de janeiro de 2015, eu vou passar a colocar... vou colocar janeiro de 2016. Eu vou passar a investir R$ 2.000. R$ 2.000 aqui. Deixa eu só marcar em amarelo para eu saber onde eu alterei. Vamos olhar o que acontece no gráfico. Olha só. O seu preço médio subiu. Olha o seu preço médio como subiu muitíssimo pouco. Lembra? Estava em R$ 9,90. Subiu para R$ 11,73. Uma variação muito pequena. Muito pequena. Eu não marquei ali, mas vamos ver o patrimônio. Deixa eu marcar em amarelo aqui. Então, o seu patrimônio era 443.759, vou arredondar aqui, aportando R$ 1.000. E a partir de 2016, se você aportar R$ 2.000, o seu patrimônio passa a ser 544.358, né? Então, é uma variação aí de R$ 100.000, pouco mais de R$ 100.000, tá? Então, tanto faz se você tem uma estratégia de longo prazo,
tanto faz se você aporta mais dinheiro ou menos dinheiro. O que faz diferença e o que te protege de uma queda grande é fazer isso. Compras parciais, um pouco por mês, durante meses, durante anos, durante décadas. Isso é o que te faz se proteger de uma queda brusca das ações. Então veja que aqui a gente teve a queda do Covid. Não fez nem onda no seu patrimônio aqui. Seu preço médio está lá embaixo. Então, assim, para cair e ter um problema sério no seu patrimônio, teria que cair muito. A empresa teria que falir. A empresa teria que falir. Então, esse é o negócio. Você investe em empresa boa e faz isso consistentemente. E isso é que te protege de quedas bruscas. Finalmente aqui, o aporte versus o patrimônio. Então, você aportou essa linha azul aqui, né, o total de R$ 132.000, e esse aqui é o seu patrimônio, que é um valor que a gente já tinha visto aqui de 400, quase R$ 500 milhão. E um detalhe, tá? A Taesa está pagando quase 10% de dividendos. Então imagina que quem tem esse patrimônio aqui já recebe 44, mais de 40, quase R$ 45.000 por ano. É muita coisa. Com esses R$ 45.000, se você ainda não precisa do dinheiro, você compra mais ações. Imagina, R$ 45.000 na cotação atual, 10%, você compraria mais ou menos mais 1.300 ações, além dos R$ 1.000 que você coloca normalmente, né? Então, se você pegar aqui os R$ 44.000 e dividir por 12, você está colocando mais R$ 3.600 além dos 1.000 que você já coloca. Então veja que com o passar do tempo, o seu aporte passa a ser quase que irrelevante, né? Porque os próprios dividendos vão fazer a maior diferença, vão fazer a maior aceleração no seu patrimônio. É uma coisa que pouquíssima gente, poucas pessoas entendem essa lógica. A maioria das pessoas quer comprar por 10 e vender por 15 e falar que ganhou 50%. Mas não é aí que você enriquece na bolsa. Não é aí, não. Tá? Tem gente que se dá muito bem fazendo trade e você até pode fazer trades como uma forma de potencializar o ganho do seu patrimônio. Então, se você tem um ganho de patrimônio de, digamos, 6% ao ano, e se com os seus trades você for capaz de ganhar 1 ponto percentual a mais, né, 1% a mais, o seu ganho sai de 6% e passa a ser de 7% ao ano. Aí sim, isso é uma estratégia bem legal. Isso é uma estratégia que vai potencializar os seus investimentos e te ajudar a enriquecer no longo prazo. Muito bem, seguindo, vamos para a Eternit. Por que eu escolhi a Eternit? Porque é uma empresa que tem problema com amianto, aquela coisa toda que a gente já sabe. Então, só para não dizer que eu escolhi empresa boa para fazer essa demonstração, eu vou mostrar o que aconteceria numa empresa que não foi tão bem, que teve problemas sérios, mas que, como ela não faliu, você continuou sócio dela nessa hipótese. Então, vamos lá. Aqui. Então vamos lá, a gente começou com R$ 2,60 a cotação e hoje ela está em R$ 15. Novamente, você aportou R$ 132.000 ao todo. Aqui nós temos a quantidade de ações compradas, a quantidade total de ações, que é de 35.228, e aqui está o seu patrimônio, que começou com R$ 1.000 e agora você tem R$ 530.000. Muito bem, vamos ver o que aconteceu ao longo do tempo. Então veja que interessante, aportando a mesma coisa em Bradesco, então os mesmos R$ 1.000 em Bradesco, você tem 235.000 aqui. Na Taesa você tem 443.000 e na Eternit você tem R$ 530.000. Então você vai dizer, mas então eu deveria ter colocado tudo na Eternit, né? Poderia, mas lembra que você correu muito mais risco. E você vai entender isso agora. Então, vamos lá. Então aqui, lembra que esse é o gráfico da quantidade de ações compradas a cada mês. Então veja que todas as vezes que a quantidade sobe, significa que a cotação caiu. Então veja que aqui ela caiu e caiu muito, tá? Então olha só, a gente começou pagando
R$ 2,60, tá? De repente aqui, em junho de 2016, a cotação caiu para R$ 1,58. Aí você tinha aportado R$ 78 mil e o seu patrimônio agora é de R$ 32 mil. Então caiu bastante o seu patrimônio aqui. Deu essa pancada, depois a cotação subiu absurdamente aqui e depois voltou a cair quase que aos patamares desse pico que a gente teve aqui. Lembra que eu falei, cotação, se você acredita na empresa, se você quer ser sócio da empresa, se a cotação cair, ótimo, porque você compra mais ações. Se a cotação subir, que é nesse caso aqui, ótimo, porque o seu patrimônio se valoriza, tá? Então, só que você tem que estar preparado para essa gangorra, né? Realmente aqui exige uma mentalidade, um autocontrole emocional muito grande para aguentar, e ainda mais se você tiver bastante dinheiro numa empresa como essa, tá? Então, por isso que é importante, primeiro, colocar aos poucos e segundo, também diversificar, não apenas ter uma única empresa na sua carteira de ações, tá? Então, se você tem R$ 1.000 para distribuir, você pode colocar, por exemplo, R$ 200 em 5 empresas, 200 em cada uma. Então você divide o seu capital, você divide o seu risco e com isso você se protege de quedas bruscas ou de uma eventual falência de alguma empresa, caso você tenha uma empresa ruim. Bom, vamos analisar o gráfico de cotação versus o preço médio. Então aqui o gráfico azul, a linha azul é a cotação média, então ela subiu, bateu em R$ 10, depois caiu aqui para R$ 1,58, voltou a subir para R$ 10, depois caiu de novo aqui para quase R$ 2 novamente, subiu para 6, caiu de volta e agora finalmente bateu em R$ 15. Então veja que nesses 10 anos você viu a cotação ficar próxima de R$ 2 uma, duas, 3, 4 vezes, ou 5, se você considerar aqui também, ou 6 aqui. Quer dizer, foi realmente um período de muito estresse para quem quer ser sócio da Eternit. Porém, se você estudou a empresa e acreditou que ela era uma empresa boa, que ela ia se recuperar e passar pelas dificuldades, você se manteve firme na sua estratégia, você se manteve positivo no seu plano de investimento e você foi agraciado com um belo retorno. Olha só, o seu aporte acumulado foi de R$ 132 mil, como nos outros exemplos, e aqui essa é a sua curva de patrimônio. Então, olha só, o seu patrimônio ficou negativo de janeiro de 2013 até setembro de 2016. Então, você ficou com um patrimônio negativo em relação aos seus aportes durante muito tempo. Mas veja que interessante, não foi uma queda tão grande, apesar da empresa ter tido variações drásticas na cotação, a distância do patrimônio não foi muito mais do que algo em torno de 50%. Tá? A gente consegue ver isso, por exemplo, aqui, vamos olhar aqui, maio de 2019. Vamos ver aqui, maio de 2019. Você aportou 113 ao todo e o seu patrimônio é 59 mil reais. Então isso aqui é uma queda de mais ou menos 50%, 47%. Tá? Teve um outro momento também que a gente consegue ver aqui, que foi vamos pegar setembro de 2015. Qual foi a sua queda em setembro de 2015? Você tinha aportado 69 mil reais e agora o seu patrimônio vale 28 mil. Então, olha só, essa aqui é uma queda bem maior, já é uma queda de 60%. Tá? Uma queda bem drástica. E veja que quedas de 50%, 60% são normais em momentos de crise, tá? São perfeitamente normais. Então, se você tem uma estratégia de longo prazo, você segue o seu plano e continua fazendo os seus aportes mensais. Então, você viu que você teve rendimentos
montou um patrimônio diferente em cada uma dessas 3 empresas. O Bradesco foi a que deu o menor retorno, porque inclusive ele tem o menor risco. A Taesa acabou dando um retorno maior por algumas razões, inclusive o alto volume de dividendos que ela paga. Tá? E a Eternit é aquela que tinha o maior risco, então é natural que quanto maior o risco, maior o retorno potencial, e que nesse momento aqui, esse retorno potencial se concretizou. Se eu tivesse montando o gráfico até essa data aqui, em setembro de 2016, haveria um prejuízo razoável, um prejuízo aí de 50%, 60% que a gente viu. Então veja que isso realmente pode acontecer, tudo depende da janela de tempo, mas lembre sempre que quanto maior o tempo, menor a sua chance de prejuízo. Então tenha o tempo a seu favor. Tá? Faça aportes regulares, aportes pequenos, nunca coloque muito dinheiro na bolsa de uma única vez. Essa estratégia do preço médio é uma das coisas mais brilhantes do mercado financeiro e é aquela que vai te dar o maior retorno no tempo.